Bom, só por esse início, talvez você já tenha visto que eu não sou a melhor pessoa para iniciar uma conversa. Mas não tem problema não, a gente vai pular logo para a parte importante, que é a parte do conteúdo, que eu sei que você veio aqui para isso, não foi? Então vamos começar. Meu nome é Nájila Rosa, seja muito bem-vinda. A gente está começando hoje o nosso evento mais alto, onde a gente vai tratar de 4 pontos principais: autoestima, autoconfiança, autoimagem e automaquiagem. E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é: pra quem que é esse evento? Será que realmente é pra mim? Será que eu vou estar perdendo meu tempo ou será que realmente vai me ajudar? Então vamos resolver logo essa parte, que se não for bom pra você, você já sai, você não perde seu tempo, mas se for o que você quer, você fica até o final. Que é o seguinte: quando eu pensei isso aqui, eu pensei que a maioria das pessoas que chegam até mim chegam exatamente com esse sentimento. Então, se você se sente dessa forma, eu tenho certeza que esse evento vai ser pra você. Mulheres que têm autoestima baixa, não tem muita autoconfiança, né? Não tem muita confiança. Mulheres que não sabem se maquiar, ou que sabem, mas faz a maquiagem e fica naquela coisa da expectativa versus realidade, sabe? A técnica, mas quando vai fazer em si não fica bom. Entende do assunto, só que na hora de aplicar fica: meu Deus, eu fiz igualzinho, a moça ensinou e não ficou bom em mim. Mulheres que não são tratadas da forma como elas gostariam, seja pelo marido, seja pelo namorado, seja no trabalho, seja onde for. Quem chegou até mim pelo WhatsApp, quando mandou a mensagem, viu que tinha um textinho lá escrito, que dizia mais ou menos o seguinte: eu quero saber como ser tratada da forma como eu gostaria, como eu acredito que eu tenho que ser tratada a partir de hoje. E é exatamente isso que eu vou mostrar como vocês vão fazer aqui nesse evento a partir de hoje. Então, se você se identificou com alguma coisa que eu disse até o momento, esse evento é pra você. E outra coisa, a gente, só um minutinho, deixa eu só beber um pouquinho de água aqui rapidinho. Talvez, quando eu falo de imagem, eu gosto de começar sempre pelo rosto, porque o nosso rosto ele é a nossa porta de entrada, ele fala muito sobre a gente. Principalmente pelo estudo visagismo que a gente faz, nosso rosto acaba falando muito mais sobre a gente do que o que a gente pode descrever sobre nós mesmos. Então, quando alguém fala pra mim assim: nossa, mas pra que se importar tanto com a imagem? Mas a gente não deveria julgar as pessoas pela aparência? Pra que imagem é tão importante? E nesse vídeo aqui, nessa aula, eu vou te explicar. Se você tem alguma dúvida ou acredita que não seja tão importante assim, eu duvido você sair dessa aula com a mesma cabeça que você chegou. Que é o seguinte: pensa o seguinte, quando no início dos tempos, a gente usa isso desde quando a gente existe, desde o momento que a gente existe, desde que a gente é gente. Principalmente no início da era. Pensa lá antigamente, mas bem antigamente, assim, milhões de anos atrás. Tinha 2 pessoas andando, imagina assim. Tinha 2 pessoas andando, e aí eles viram um gatinho, só que é um gatinho grande. Não era um gatinho tão pequenininho que nem esse gatinho doméstico que a gente vê. Era um gatinho grande. 2 pessoas andando. Uma delas decide: gato grande e bonito. Vou brincar com ele, vou pegar ele pra mim. Vou chegar perto dele, vou me aproximar. Poxa, minha imagem ficou um pouquinho... Ah, não, tá certo. Deu um delay aqui rapidinho, fiquei meio... O que tá acontecendo? Mas enfim, tem um gatinho aqui, vou mexer com ele. E aí essa pessoa que foi mexer com ele, o gatinho foi lá e mordeu ele, matou ele, enfim, fez o que quiser com ele, que o gatinho decidiu. A pessoa que não fez nada, ela teve uma outra interpretação. Ela viu dentes, ela viu garras, ela provavelmente escutou algum tipo de rugido. Então ela viu ali um determinado padrão visual. Que quando ela encontrou outro gatinho grande, diferente desse daqui, mas que era com as mesmas características daquele primeiro que viu atacar fulano, você acha que ele vai chegar perto desse outro gatinho grande aqui? Não vai. São felinos. Por exemplo, o que atacou fulano era uma onça. E agora ele viu, sei lá, um leão, um jaguar, um tigre, alguma coisa assim. Então, na cabeça dele, ele já viu alguns padrões visuais que colocou nele o sentimento desse. Se eu ver garras, rugido, uma pata grande, dentes afiados, não vou chegar perto, porque pode ser que eu morra. Pode ser que eu não morra, mas pode ser que eu morra. Então, por questão de sobrevivência, eu vou me adaptar. Se eu tô vendo isso aqui, eu não vou chegar perto. Então, essa questão da imagem, do visual, é uma percepção que a gente tem desde sempre. Eu vi um podcast uma vez de um cara, esqueci, é alguma coisa Perini, eu não vou lembrar o nome dele agora, que eles estavam falando sobre esse assunto,
E ele falou, cara, desde o início da era, a gente lida com as coisas praticamente do mesmo jeito. A diferença é que hoje em dia a gente está um pouquinho mais hipócrita, que a gente não admite, mas a gente continua fazendo. E uma outra coisa que justifica essa questão da imagem, agora eu me sinto muito professora de nada, na verdade, que eu não sei nem qual é o nome da matéria, aí fica difícil. Não, acho que é professora de física, mais ou menos. Quando eu explico dessa forma, eu me sinto muito intelectual. Que é o seguinte, pensa na velocidade da luz e na velocidade do som. Se você não sabe, não precisa saber quanto que é, só precisa que você entenda que a velocidade da luz ela é muito maior do que a velocidade do som. A velocidade da luz, se eu não me engano, tá na casa de milhões e a velocidade do som tá na casa dos mil e... aqueles 300 mil, mais ou menos isso. Posso estar errada também, mas eu sei que a velocidade da luz é maior, é isso que importa. E o nosso poder de processamento do nosso cérebro também é muito grande, é muito rápido que isso acontece. E o que tem a ver, Nádia? Tu acabou de meter física no meio de um negócio que é sobre maquiagem, imagem, cabelo, maquiagem, roupa. O que tem a ver? É que é o seguinte, se o nosso cérebro, ele processa imagens muito rápido, processa informações muito rápido, já que a velocidade da luz, a luz é responsável por tudo que a gente vê, tudo que chega aos nossos olhos é por conta da luz. E também pela ausência dela, mas principalmente por conta da luz. A ausência não, né? Por conta da luz. E tudo que a gente escuta é que alguém falou, um som que veio de algum lugar, enfim. Mas geralmente quando está relacionado a alguma pessoa, focando aqui na nossa imagem pessoal, eu vou me usar como exemplo. Desde o momento que eu liguei a câmera, que você olhou pra minha cara, você já teve um preconceito sobre mim. Bom ou ruim, isso não interessa. Você teve um preconceito sobre mim. E o que eu quero que você entenda com isso? Antes que eu falasse, oi, tudo bem, meu nome é Nájila Rosa, você já interpretou algo sobre minha pessoa, que a minha imagem passou pra você. Inconscientemente, você já tem uma imagem sobre mim. Por quê? A primeira informação que o seu cérebro recebeu foi a mais rápida. Qual é a informação mais rápida que o seu cérebro pode receber? É a visual, que é milhões de vezes, milhões de quilômetros, sei lá, de velocidade, ou é a auditiva, sendo que você tem que esperar eu terminar de formar a frase para que seu cérebro processe aquela informação que você recebeu. A imagem que você recebe primeiro é a visual. É como se eu estivesse aqui, ó. Você não tá me vendo. Olá, meu nome é... Só o fato de eu vir até aqui já te transmitiu uma mensagem, já te transmitiu uma imagem, seja ela boa ou ruim. Então, não tem como mais a gente discordar que a nossa imagem conta. Agora, o que você vai fazer com ela é outra coisa. O fato de você se importar e o fato de você não se importar transmitem duas imagens diferentes, duas mensagens diferentes. Então, a gente consegue entender que a nossa imagem, ela importa. Outra coisa, por que a nossa imagem, de forma intencional, por que ela é tão importante quando a gente sabe o que a gente está fazendo? Por exemplo, se eu falo advogado, eu tenho certeza que a imagem que veio na sua cabeça provavelmente foi de um homem, mas isso não é a parte importante, mas que foi de alguém de terno e gravata. Porque a gente associa naturalmente advocacia, direito, escritório, terno, gravata, formalidade, seriedade. A gente associa isso. Da mesma forma que se eu falar médico, você vai pensar em uma pessoa de jaleco. Talvez pense em um homem, porque eu falei a palavra no masculino. Mas você vai pensar em alguém de jaleco. Mas aí eu te pergunto, é só médico que usa jaleco? É só advogado que usa terno e gravata? Não é. Mas o nosso cérebro faz essa associação. Principalmente porque no médico a gente consegue enxergar segurança e saúde, porque alguém que vai nos entregar isso, é o que a mensagem do médico transmite geralmente, é essa segurança e saúde, alguém que você pode confiar e que vai te fazer bem. E a mensagem do terno e da gravata, a mensagem que ela passa é de seriedade, de confiança. Você tá olhando para alguém que vai resolver o teu problema, deixa comigo. Então qualquer pessoa que queira passar uma mensagem de confia em mim, eu sou uma pessoa séria, eu sou alguém que você pode levar a sério, que pode resolver o seu problema, essas pessoas vão trazer traços de pessoas que estão em escritório, geralmente. E escritório está sempre associado à roupa social. Geralmente, né? Não é sempre, geralmente. Então, existem alguns códigos visuais que a gente interpreta dessa forma. Por exemplo, se você está andando na rua de boa, tranquila, vamos supor, quem mora aqui em Brasília entende, para quem não sabe eu sou de Brasília, mas vamos supor que você está passando ali no eixinho, aquele túnelzinho, né, a parte de baixo,
que é escuro pra caramba, geralmente, às vezes a luz tá apagada, enfim. Mas é um lugar que ninguém te vê. Você passa ali por baixo pra poder atravessar a pista e ninguém te vê. Vamos supor que você tá passando ali naquele lugar. E aí você vê um homem armado vindo na sua direção. Meu amor, tu vai puxar assunto com essa pessoa? Tu vai chegar de amiguinha, coleguinha dessa pessoa? Tu não vai, meu amor. Tu vai correr feito cão. Porque tu não quer ficar perto. Você associa a arma a perigo quando você não conhece a pessoa, principalmente. Às vezes até com gente conhecida você associa a perigo. Por que com estranho na rua você não vai associar? Mas você não sabe por que aquela pessoa estava armada. Poderia ser um... como é que fala? Policial, a paisana, que estava, sei lá, correndo atrás de algum bandido, enfim. Mas de qualquer forma, você sempre associa a perigo. Armas. Você vai associar a perigo. Então você não vai querer ficar perto. O que justifica, por exemplo, um comentário que eu recebi uma vez num vídeo do TikTok, onde a moça falou assim, que eu tava falando sobre aparência, e ela me falou o seguinte: nossa, eu que não quero estar perto de pessoas que julgam a outra pela aparência. Eu respondi pra ela: então você vai ter que viver isolado, porque se você vive em sociedade, você está o tempo todo julgando as pessoas pela aparência. Ai não, mas eu não julgo ninguém. Pensa o seguinte: você está numa baladinha, numa festa, não fala nem baladinha não, uma festa que, aquelas festas que não fede nem cheira, não faz muita diferença na sua vida, você foi só porque te convidaram. Você tá numa festa dessa. E aí você olha pra alguém, e aí você vai falar com aquela pessoa. Algo naquela pessoa te chamou a atenção, por isso você foi até ela. Ou você olha pra alguém, tá vendo que a pessoa tá vindo na sua direção, você dá as costas e vai embora, porque você não quer falar com aquela pessoa. Você não sabe. Pode ser milhões de razões para isso acontecer, mas visualmente falando, a primeira mensagem é que algo naquela pessoa, não gostei, tô indo embora porque eu não quero falar com ela. Algo nela não me despertou interesse. Mas pode ser também que você olhou para aquela pessoa e algo nela te chamou atenção. Não interessa se a pessoa é bonita, não interessa se ela é a pessoa mais gentil do mundo. O ponto não é esse. O ponto é que sempre vai ter algo que visualmente vai chamar a sua atenção. E esse vai ser o motivo de você se aproximar de alguém ou de você se afastar de uma pessoa. Sempre é o visual, porque é a primeira mensagem que você recebe. Você tem cerca de 3 segundos para você falar, mostrar visualmente o que você está fazendo, quem que você é, enfim. Tem 3 segundos para chamar a atenção de uma pessoa, geralmente. Isso falando de questões de marketing, enfim, geralmente são 3 segundos. E esses 3 segundos também se aplicam na vida real, quando você passa para alguém. E se o nosso cérebro leva 0,13 milésimos de segundo para processar a informação, imagina o que ele vai processar primeiro. Vai ser o que ele tá vendo ali, 3 segundinhos, passou rapidinho, já viu, já sabe o que é, já sabe se é de interesse dele ou não. Ou você vai esperar você começar a falar para você entender qual que é o assunto. Não vai esperar tudo isso. Vai julgar pela aparência sim. Só que uma coisa é você julgar. Outra coisa bem diferente é você condenar. Por quê? Porque existem coisas e coisas, pessoas e pessoas, situações e situações. Não tem como você condenar uma pessoa como se tudo que ela faz, toda a vida dela, tudo fosse baseado em apenas um único visual. Por exemplo, vamos supor que eu abri aqui o vídeo e eu tava de top de alcinha, pensa numa roupa bem vulgar, sei lá, eu pensei em top de alcinha, mas não foi top, foi tipo sutiã. Pensa numa roupa bem vulgar, uma roupa bem feia. Tu me daria alguma credibilidade pra falar de imagem se eu tivesse com uma roupa dessa? Essa é a primeira imagem que você tá vendo de mim. Talvez você nunca tenha nem me visto. Talvez tenha visto algum vídeo no TikTok. Mas talvez você nunca tenha me visto trabalhando. Você nunca tenha me visto no meu local de trabalho. Imagina se a primeira imagem que tu tem de mim falando desse assunto é uma imagem ruim. E eu sei que muitas vezes eu também falho nisso. Porque às vezes eu gravo um vídeo pro TikTok e eu tô de toalha enrolada na cabeça sem maquiagem. Só que depende da tua intenção. Aqui neste momento, eu quero que você me veja como alguém que pode te ajudar. Possa resolver o seu problema. Lá no TikTok, muitas vezes eu tô no entretenimento. Tô só respondendo alguém que me encheu o saco. Muitas vezes eu tô tipo, ai, vamos. E eu sei que às vezes eu tô errada nisso. Opa, meu coisa tá na rua aqui. Eu sei que às vezes eu tô errada nisso. Só que eu tenho consciência. Eu sei da mensagem que eu tô transmitindo. Onde tá o grande problema? Quando a gente exige e quer um tratamento que a nossa imagem não passa, não transmite, e você não sabe por que você não tá recebendo.
que acontece com a maioria, quando alguma mulher é tratada de uma forma que não quer pelo companheiro, quando alguma mulher é desrespeitada, a questão não é respeito. Quando alguma mulher não é valorizada no local de trabalho pelo chefe, muitas vezes pode ser a questão da vestimenta, do visual, e ela não sabe por que está acontecendo aquilo. Nájila, mas é errado julgar as pessoas pelo visual. Julgar não é errado é você condenar. E principalmente, essa questão de certo e errado depende do meio. Depende de onde você tá, depende das crenças das pessoas que estão envolvidas ali para te julgar. Como assim, Nájila? Pensa o seguinte, eu não sei, talvez você já tenha visto, mas se você nunca viu, se você der um Google rapidinho, você acha. Depois você dá uma olhadinha. Leis do Japão. Leis da Polinésia, sei lá. Sempre tem, por exemplo, no YouTube tem muito vídeo de leis bizarras de tal lugar. Tem muito vídeo de coisa que aqui no Brasil é considerado normal e certo, é aceitável, não tem problema nenhum você fazer. Mas tem coisas que se você fizer lá no Japão, tu é preso. Se você fizer na Arábia Saudita, você é presa. Então o certo e errado depende do meio. E quando não tem nada maior ditando regra, alguém com mais poder naquele lugar vai ditar. Como, por exemplo, no seu local de trabalho. Se você não é a chefe, a tua chefe vai ditar o certo e errado. Cabe a você acatar ou não e sofrer as consequências do que você escolher. Então não tem problema você querer falar, sei lá, vou falar outra coisa que deu polêmica lá no TikTok. Não tem problema você querer chegar com seu cabelo parecendo arco-íris em um escritório de advocacia para você trabalhar, se o teu chefe não se importar. Tá tudo certo. Seu chefe não se importa e você sabe que você consegue imprimir uma qualidade de trabalho, visualmente falando, mesmo com cabelo colorido, que na grande maioria das pessoas está enraizado que advogado tem uma imagem muito mais formal e o cabelo colorido é um cabelo informal, tudo bem. Agora, se você chega para esse mesmo trabalho e o chefe diz que não é aceito aquele tipo de cabelo, é lógico que ele não vai dizer, se eu não me engano, isso é até considerado crime, se eu não me engano. Mas às vezes você não sabe nem por que você não foi aceito. Ele não vai chegar pra você e falar, você não passou porque você tem o cabelo de um arco-íris. Ele não vai falar, porque ele sabe que ele pode ser preso por causa disso, se eu não me engano, tenho quase certeza. Mas ele não vai te falar. Sempre que tiver a ver com a sua aparência, as pessoas não vão falar. Mas geralmente elas têm um comportamento padrão. Se você é uma pessoa muito boa, um profissional muito bom, e as pessoas estavam procurando aquela pessoa, aquela empresa, aquele cara, estava procurando por alguém como você, e você não foi a escolhida, sendo que você era uma das melhores opções, algo de errado tem ali. E provavelmente está na tua imagem. Nossa, Nájila, mas isso é meio duro de dizer. Eu sei. Mas eu não estaria dizendo isso, que é duro de ser ouvido, se não tivesse acontecido comigo. Pense o seguinte, quando você está em casa, sabe, aquele feriadão prolongado, que se eu não me engano é o caso dessa vez aqui, pensa quando você está naquele feriadão, e tipo assim, tem quase ninguém em casa, ou você mora sozinho, enfim, ou é você e seus pais, whatever. Pensa nessa situação, e aí você pensa assim, cara, feriadão, tacar-lhe moletomzão, coquezão, 3 dias de pijama e foi. É isso daí que vai ter. E eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo numa situação como essa. Eu estava, na época eu estava morando sozinha, porque era meio que morando sozinha, meio que não era, mas tá praticamente isso. E eu tinha muito esse costume, tipo assim, não vou gravar hoje, ninguém vai me ver, ninguém vai vir me ver, não vou ter que falar com ninguém. Dá-lhe moletom, coquezão, que não tá 3 dias sem lavar o cabelo, e vai isso aí, tá tudo certo. Só que aí, como que você se sente quando você se vê no espelho e você tá vestida dessa forma? Pensa naquela roupinha meio merda que você usa assim quando não tem ninguém te vendo. Pensa nessa roupa. Todo mundo tem uma roupa dessa. A gente não vem dizer que não, que todo mundo tem uma roupa dessa. Tá. Onde que tá a grande questão quando você tá vestido dessa forma? A questão é, por que que você diz pra você que tudo bem você tá vestido assim, porque você tá sozinha, mas que você não quer que outra pessoa te veja assim? Seja seu namorado, seja seu chefe, seja quem for. Por que que tudo bem você se ver assim e a outra pessoa não pode te ver dessa forma? Qual que é a diferença? Você entende que você vai estar passando uma mensagem errada para aquela outra pessoa. Só que o que você ainda não entende é a mensagem que você está passando para você. Você não se sente bem quando você tá toda desgrenhada em casa, toda... Como eu costumo dizer, mulambenta. Eu já fiquei assim também, tá, gente? Por isso que eu tô brincando dessa forma.
Você não se sente bem, você não se sente uma mulher maravilha, aquela mulher empoderada, aquela mulher que vai conquistar tudo na vida dela. Você não se sente dessa forma. Então como é que você vai agir dessa forma? Onde que eu vi que esse problema se agravou ainda mais? Durante a pandemia. Algumas perderam emprego, que essa foi a parte ruim, inclusive. Mas aquelas que continuaram trabalhando, que continuaram de home office, por exemplo, passaram a se arrumar. Tipo, ninguém vai me ver? Pra que eu vou levantar pra me arrumar pra ir trabalhar se eu for trabalhar de casa, ninguém vai me ver? Me diz como foi seu desempenho nessa época. Quando você não se importava o mínimo com a tua imagem. Se realmente era tão bom o teu desempenho. Como que você se sentia. Às vezes no trabalho o seu desempenho pode até não mudar porque o seu trabalho, você tá dependente dele para continuar sua vida, digamos assim. Sua existência, sua sobrevivência, vamos dizer, né? De onde vem tua renda. Então você faz um bom trabalho porque você tem que fazer e você não tem outra opção. Mas se fosse por você, o que você tem que fazer por você, você fazia na mesma qualidade do que quando você estava arrumado? Você não fazia. Porque você não se sente bem quando você olha no espelho e não vê a imagem de uma pessoa bem-sucedida, independente do que você considera sucesso. Independente. Então, uma vez eu tava em casa, sozinha, né? Morando sozinha. E aí eu tava exatamente do jeito que eu descrevi. Eu estava com um cabelo que não via um chuveiro tem 3 dias, preso num coque. Não é aquele coquinho podrinho que a gente vê bonitinho no Pinterest, das menininhas tirando foto no Pinterest, gringa. Não era esse coque podrinho, é um coque podre mesmo, não é um podrinho, é um podre. Tava num coque desse. Com uma brusinha, que não era uma brusinha na verdade, era um casaco de moletom de tricô, que tinha já 2 ventiladores debaixo do braço, porque já não tinha mais pano aqui, era só o buraco. E eu fiquei assim durante uns 3 dias. Até que eu ouvi uma coisa que me deu vontade de socar a cara da pessoa que me falou aquilo. Não foi diretamente pra mim, né? Eu tava assistindo mais ou menos a mesma coisa que vocês estão vendo aqui. E aí ela falou o seguinte: geralmente, quando você não se importa com a forma como você tá vestida, né? A mensagem que você tá passando visualmente, isso reflete não apenas em você, mas ao seu redor, ou seja, no ambiente que você está. E geralmente é um reflexo de algo ruim ou errado que está acontecendo dentro de você. Aí eu olhei a situação de onde eu tava, cama toda bagunçada, cozinha, a pia cheia de louça, tinha até um prato de comida da janta no chão do lado da cama, e o quarto todo bagunçado, roupa pra todo lado. Aí eu olhei assim, tá de sacanagem, que além de mim tem que tomar conta disso aqui ainda tem que arrumar tudo isso aqui. Porque eu era muito mais preguiçosa do que eu sou hoje. Não que hoje eu seja um exemplo de produtividade, longe disso. Mas, gente, eu uns 3 anos atrás, eu era terrível de preguiça. E aí eu olhei para aquilo ali, tá dizendo que a culpa é minha? Aí eu me toquei, não é? Depois de um tempo eu entendi. Não é que a culpa é minha, mas a responsabilidade é minha. Porque ninguém me forçou a chegar naquele ponto. Eu cheguei por desleixo. Foi escolha minha chegar naquele ponto. Assim como foi escolha minha tomar a decisão de não deixar chegar mais naquele ponto. Significa que todos os dias eu tô vestida exatamente assim? Não. Mas eu entendo a mensagem que eu preciso passar, tanto pra mim quanto pras pessoas, em determinados momentos da minha vida, então eu me adequo àqueles momentos. Tem uma história que eu sempre conto em tudo que é canto. Ano passado eu fiz uns 6 eventos desse daqui ao longo do ano. Esse ano é o primeiro que eu tô fazendo, e não sei quando é que vai ter outro. Que eu resolvi diminuir um pouquinho, mas enfim, esse é o meu ponto. Eu contei essa história em vários lugares, talvez você até já conheça. Que uma vez, em 2018, se eu não me engano, 2018, eu trabalhei numa escola de inglês de alto padrão aqui em Brasília. E essa escola de inglês, o mínimo que você precisava para trabalhar lá era isso daqui, que vocês estão vendo. Esse visual, camisa social, no mínimo, quando não era blazer, calça social. Era essa calça aqui, só que na época, quando eu comprei essa calça, ela tinha essa fenda aqui. E aí eu mandei fechar essa fenda pra trabalhar. E depois eu abri de novo porque eu saí daquela empresa. Mas o mínimo era isso aqui. E eu tinha o costume, perdão, muitas vezes, né, eu moro aqui em Brasília, e eu ia pro banco. Quando eu ia pro banco, eu ia de shortinho, jeans, um short jeans normal, sabe? Não era aquele short jeans rasgado, nem nada do tipo, e nem mostrava nada demais. Era só um short jeans. E uma camiseta, manguinha aqui, por dentro da calça, coque, óculos escuros, porque eu tava sem maquiagem, tênis. E geralmente eu ia pro banco sempre assim.
Chegava no banco, pegava minhas coisas, celular, chave, não sei o quê, botava lá naquele negocinho de acrílico pra não apitar na hora que você passasse na porta lá, pegava tudo, boa tarde, você guarda, passava e ia fazer o que eu tinha que fazer. Sempre fazia isso, só que nesse dia eu saí daquele trabalho que o mínimo é isso aqui, inclusive eu estava com essa calça, só que sem fenda, salto escarpão bege, uma blusa preta por dentro dessa calça aqui, a blusa preta de manga, então eu estava um nojo de ser humano. E também estava de blazer, um blazer preto e branco, que provavelmente vocês já viram ele por aí, um blazer quadradinho pequenininho. Se você já viu alguma coisa minha no Instagram, TikTok, provavelmente já me viu com esse blazer. E aí eu fui com essa roupa, cabelinho, aquele cabelinho clássicozão de gente nojenta. As minhas definições são maravilhosas. Aquele cabelinho assim, partidinho no meio, presinho aqui, só que bem no gel mesmo, mais ou menos assim. Só que bonito, tá, gente? Imagina que eu tava bonita. Aí eu fui desse jeito. Peguei minhas coisas, igual eu sempre faço, botei aqui no negocinho, tararara, passei, entrei. E aí eu fui falar com o guardinha, dar um boa tarde, né? Que eu sempre passo e falo boa tarde. E aí ele foi me direcionando como se eu fosse perguntar onde. Eu não sei se vocês sabem, mas muitos bancos, principalmente bancos grandes como Banco do Brasil, Santander, esses bancos assim, quando você tem um cartão Black, não sei o que e tal, esses cartões maiorzão assim, de gente que tem dinheiro, quando você tem esse tipo de cartão, geralmente você tem o seu gerente do banco. É o gerente que você trata tudo com ele. Geralmente é uma pessoa só. E quando você não tem tudo isso, você precisa falar com o gerente, você vai em qualquer gerente que tiver ali disponível. Sabe aquelas pessoas da baiazinha que tem quando você entra no banco? Geralmente é isso. Que era exatamente o meu caso, no caso. Só que ele foi me direcionando a conversa como se eu fosse a dona de um cartão Black da vida. Como se eu fosse procurar um gerente específico. Só que, gente, eu tava com uma conta universitária. Vocês sabem que conta universitária nem limite direito não tem, né? Basicamente. Quando você consegue limite, que tem muito cartão universitário que nem limite te dá, é só cartão de débito. Mas aí eu fiquei eu pensei, né, cara, naquele dia me deu o primeiro startzinho na minha cabeça. Tipo assim, cara, ele fez isso só porque eu estou vestido dessa forma, só pode. Porque eu venho sempre, era o mesmo guardinha de sempre, gente. Já fazia uns... Eu tinha feito o cartão naquele ano, em fevereiro, isso aconteceu por volta de setembro. Eu sempre vinha, e eu tava no banco o tempo inteiro, né? Sempre eu fazia alguma merda de compra, eu não conseguia ligar, eu ia no banco. O banco era perto de casa também, então eu ia praticamente andando. E eu ficava, cara, ele só pode ter me tratado dessa forma por causa da minha roupa. Só pode. É a única explicação, porque foi a única coisa diferente que tinha. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí, trabalhando nessa escola de inglês, eu fui fazer... Essa escola, ela funcionava da seguinte forma. Você não chegava lá e simplesmente fazia sua matrícula e começava. Você tinha que ser indicação de alguém. E quando a gente não tinha nenhuma indicação de ninguém pra poder tentar fazer a matrícula, a gente tinha que ir pra rua procurar alguém. O que eu odiava. Eu detestava aquele trabalho no grau, vocês não têm noção. Mas eu fazia, né? Porque o que eu tinha que fazer, meu trabalho, eu tinha que fazer. Eu ia pra rua e tal, não sei o quê. Até que um dia eu cheguei num cliente específico que me indicou uma pessoa que eu não fazia a menor ideia de quem era, né? Pra mim era só mais um cliente normal que eu ia tratar igual todos os outros clientes. E aí eu liguei e tal, marquei, ele me passou o endereço. Me passou o nome dele, que eu não vou lembrar agora, e mesmo se eu lembrasse, obviamente eu não ia falar. Mas, quando eu fui conferir todos os dados e tal pra eu ir, inclusive era à noite, eram 7 horas da noite que tinha marcado a entrevista dele. Aí foi que eu me toquei, que eu estava indo para uma reunião com um diretor, sabe, o cabeça da situação, um diretor de um órgão terceirizado do governo a nível nacional. E assim, aqui em Brasília é muito fácil você conhecer alguém que trabalha no Senado, trabalha na Câmara, trabalha não sei aonde. E esse cara era o diretor, é tipo, se ele fosse o dono do negócio, ele seria tipo o CEO da situação. Aí eu fiquei, tá, é só mais uma pessoa. Eu nunca tive muito essa coisa de, o senhor, não sei o quê. Eu trato por senhor só porque é mais velho que eu, porque se for da minha idade também é você. Mas eu sempre fui meio... Acho que a expressão que vocês usariam talvez seja nariz em pé. Meio antipática, patricinha, nojenta, chata. Eu sempre tive essa cara. Inclusive tem explicação pra isso também. Mas, ainda assim, eu fiquei meio... Quando eu cheguei no prédio, no caso eu tava indo quase que para um dos últimos andares. Era um prédio muito alto aqui em Brasília. E aí, quando eu cheguei lá, passou por uma catraca que passava por uma recepção, que passava por outra catraca e mais duas recepções, mais uma recepção, aí subia de elevador e mais uma recepção lá em cima.
E aí quando eu entrei na sala do cara, não era na sala dele, mas fazia parte ali de onde ele mandava, né, basicamente. Tinha uma mesa de reunião, imagina aquelas mesas de reunião de cinema, em que senta uma pessoa aqui longe e outra lá no escafundó. É uma mesa dessa, gigantesca. Só que aí eu falei, obviamente não vou dar esse gostinho pra ele de sentar na cabeceira, né? Que a pessoa se sente, eu não sei porquê, tem alguma coisa histórica que explica isso, mas quando a pessoa senta na cabeceira, a pessoa se sente ou maioral. Daí eu puxei a cadeira pra sentar de lateral, né? Eu sentei de um lado de cá e do lado de cá, e a mesa continuava 5 metros pra lá. E aí, tranquilo, começamos a reunião, só que quando eu comecei a reunião com ele, o jeito que eu tava vestida, acho que eu tava de bota, acho que eu tava com uma calça jeans escura e uma camisa que mostrava os ombros, que depois eu explico também porque que essa foi uma péssima escolha. Mas eu tava mais ou menos assim, acho que eu tava até de chapinha também, maquiagem leve, enfim. Eu tava de blazer, só que tava quente, eu tinha tirado, por isso que eu tava com a blusinha, mas enfim. E aí eu percebi ao longo da conversa com aquele homem que ele tinha uma segunda intenção comigo quando eu tava ali. Quando eu percebi isso, a primeira coisa que eu percebi foi, cadê câmera de segurança? Fiquei procurando já as câmeras de segurança na sala de reunião. Aí eu vi que tinha, fiquei até mais tranquila, beleza. Só que aí eu percebi, esse cara, ele não vai comprar. Ele não tá preocupado com isso, ele tá preocupado com outra coisa, se é que vocês me entendem. Eu não vou falar quem é, ainda bem que eu não lembrei o nome do órgão, enfim. Isso poderia com certeza dar um problema pra mim. Mas aí eu percebi, cara, eu vou ter que ficar com um cara de bunda a reunião inteira. Porque eu não tenho a menor condição de eu deixar esse cara confortável. Porque você sabe, se você deixa uma pessoa confortável, você deixa ela na liberdade de falar o que ela quiser. Você dá liberdade pra pessoa. Basicamente é isso. Aí eu falei, eu não posso dar liberdade pra esse cara. Eu preciso que ele entenda que eu estou trabalhando, esse é meu trabalho, eu sou uma pessoa séria. Tanto é que depois de um tempo a gente conversando, ele falou, nossa, você parece ser muito mais séria pra tua idade do que tu realmente deveria ser nessa idade. E aí eu falei pra ele, uma das coisas que ensinaram pra gente nesse trabalho é que você não pode sair de uma reunião sem que você tenha mais contatos, porque senão você vai pra rua pra procurar alguém pra você fazer, e ninguém quer fazer esse trabalho. E geralmente falava, pede 20 contatos pra pessoa, né? Meus chefes, meus superiores sempre falavam, pede 20 contatos pra pessoa te passar. Pelo menos 20, no mínimo 10 contatos. Eu já tava, sabe, bem aquele nome da vida. Eu falei, esse cara, ele vai me obedecer. Porque eu vou fazer ele se sentir tão desconfortável quanto eu estava quando cheguei perto dele. Porque, gente, era aquele tipo de homem que você sente aquele arzinho de ha. Tanto é que ele fez uma piadinha no meio da entrevista, em que ele começou a rir e eu, cara fechado, cara de bunda assim. Vamos continuar. E aí fui. Na hora de pedir os contatos, que eu vi que ele já não ia fazer bosta nenhuma mesmo, na hora de pedir os contatos eu falei, preciso de 50 nomes. Aí ele, tá, depois te passo. Daí eu cruzei a mão assim na frente dele, não, tenho tempo. E agora? Pode me passar. Você tá com seu celular aí, tá sem bateria? Qualquer coisa eu tenho carregador aqui, não tem problema não. E aí eu fiquei em silêncio, porque obviamente, não sei se vocês já conhecem muito sobre isso, mas quando você dá um comando e você fica olhando pra pessoa, você dá a entender que aquela coisa é pra ser feita naquela hora. Então, geralmente, a pessoa tem o estímulo de ir fazer aquilo ali que você falou. E foi exatamente o que eu fiz, pra induzir o cara a fazer aquilo. E aí eu fiquei paradinha, não tenho tempo, pode mudar. O cara mandou 60, pedi 50, ele mandou 60. E o que eu quero que vocês entendam dessa história? É que às vezes você vai precisar disso, não é legal fazer isso. Eu sei que não é legal. Tanto que eu digo, quando você entende de imagem pessoal, você pode usar isso tanto pro bem quanto pro mal. O que você vai fazer é a responsabilidade todinha sua. Eu tô passando isso aqui tudo pra vocês, pra que vocês ajam de maneira consciente e com responsabilidade. Não vem me aplicar golpe e depois dizer que Nádia não ensinou, porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas, às vezes a gente precisa ser incisiva. Um exemplo é uma consultorada minha, que ela trabalhava na parte de... Eu esqueci. Ela, geria algumas pessoas. Ela, dava alguns comandos, sabe? Mas ela também contratava. Se eu não me engano, ela também demitia. Era alguma coisa assim. Só que ela tinha muita carinha de criança. Então era aquela tipo de... E ela tinha o comportamento de ser uma pessoa muito de relevar as coisas. Então, iam meio que passando a perna nela, sabe? Na empresa. E aí ela percebeu que isso estava acontecendo. E aí a gente fez todo um estudo, moldou a imagem dela de uma forma que ela passasse a mensagem de
fica quieto que quem vai falar agora sou eu e você vai ter que me levar a sério. E eu não tô disposta a abrir mão do que eu vou te falar. Pra parecer mais séria, incisiva, que às vezes a gente precisa. Principalmente no trabalho, ainda mais que o mercado de trabalho tá regado de homem. E principalmente quando você vai lidar com algum homem, você precisa ter uma posição muito segura e incisiva. E ela não tinha. Tanto que, depois que a gente modulou toda a imagem dela, ela passou a ter o comportamento de uma pessoa mais incisiva, de uma pessoa mais confiante, de uma pessoa que vai dar uma ordem, você sabe que a outra pessoa vai acatar. Mas o que tem a ver, Nájila? Ela era uma pessoa muito difícil de dar uma ordem e do nada ela passou a dar ordem com toda a facilidade do mundo e começou a mandar em todo mundo. Eu falei pra vocês, não é só sobre o que você comunica pro outro, mas é o que você comunica pra você também. A gente funciona como um looping. O que acontece dentro de você, você reflete aqui fora. E o que acontece aqui fora é refletido lá dentro. Então, todo momento está mudando. Todo momento está mudando. Todo momento você está transmitindo uma mensagem para você mesmo. E foi exatamente o que aconteceu com ela. Ela precisava ser mais incisiva. Eu dei para ela o que ela precisava. E ela passou a ser. E, além disso, uma das coisas que eu vejo que acontece também é um pouquinho da falta de compreender o que é ser, ter e parecer. Não adianta eu explicar tudo isso daqui pra vocês, você assistir as 3 aulas, depois a nossa aula ao vivo no 4º dia, você assistir tudo isso daqui e tentar moldar uma carcaça de mulher ultra empoderada e não sei o quê, sendo que você nem quer ser isso, ou você não precisa disso, ou você não sabe como agir dessa forma. É justamente por isso que acontecia na época que eu tava trabalhando só de maquiadora, que eu só fazia maquiagem, acontecia isso quando eu ia maquiar alguém. Chegava, maquiava a pessoa ficava umas 5 horas de maquiagem, depois tirava e parecia que eu nunca tinha passado pela vida daquela pessoa. E algumas pessoas já chegaram pra mim e falaram, principalmente no Instagram, isso acontecia bastante. Eu não me sinto verdadeira de maquiagem. Eu não sinto que eu estou sendo eu de maquiagem. Porque sentia que estava como se estivesse moldando um personagem enquanto ela estivesse maquiada. E depois que ela tirava a maquiagem, voltava, como já me disseram, pra vida de merda. Já me disseram isso. Então, quando eu entendi que isso estava acontecendo com elas, eu falei, tem alguma coisa errada. E aí juntou essa informação que passaram pra mim, juntou esses 2 acontecimentos que eu contei pra vocês, por conta do trabalho que eu tinha. Juntou tudo isso, eu percebi, cara, a imagem, ela conta muito. E principalmente quando me disseram que o que acontece dentro tá acontecendo fora e vice-versa. Então eu entendi que não adianta eu só chegar aqui e falar, olha, usa o pincel tal, faz a maquiagem tal, usa batom de tal cor, bota tal roupa e pronto. Tá, mas como que você faz pra ser essa pessoa? Porque se você só parece, não tem valor algum. Não faz a menor diferença. Não vai mudar nada se você só parece. Então, o meu trabalho passou a ser, eu preciso transformar elas nisso. O que você quer ser? Como que você quer que as pessoas te vejam? Como que você quer ser tratada? Quero que me tratem com respeito, quero que me tratem, que me admirem, quero que o meu namorado olhe comigo pra mim com tesão de novo, quero que o meu chefe respeite, me dê voz, me dê espaço pra falar, pra opinar, pra tomar decisões. Eu quero ter um homem decente do meu lado, porque tudo isso influencia. Vou dar um exemplo pra vocês. Esse jeito que eu tô vestida aqui, suponha que eu esteja com um blazer por cima. Para algumas mulheres, essa é uma imagem de empoderamento maravilhosa. Maravilhosa que eu ia falar. Maravilhosa, sensacional. Só que para muitos homens, depende do tipo de homem também, eu explico sobre isso também, mas para muitos homens, a maioria, eles não querem uma mulher do lado deles que não precisa deles. Sabe o discurso do eu sou melhor sozinha, homem não presta, homem não serve pra nada, homem é ruim, todo homem é infiel, não sei o quê. O homem não quer estar do lado de uma mulher que acredita fielmente nisso. Então, quando você tá dentro desse discurso do eu sou melhor sozinha, ele tá vendo que você é melhor sozinha. Então, ou ele nem se aproxima, ou ele vai embora. Porque você tá passando a mensagem, tanto no seu jeito de agir, seu jeito de falar, seu jeito de se vestir, seu jeito de se portar no geral, tá passando a mensagem, eu não preciso de você. Então pra que ele vai ficar do seu lado? Ele não vai. Ele vai embora. Diferente de o homem precisa se sentir útil. Útil.
hoje em dia, pra ser bem sincero, eu sei que é muito fácil você não precisar de alguém, você querer alguém é uma coisa. Mas muitas vezes você não precisa, sei lá, da ajuda financeira dele, você não precisa que ele te ajude com alguma coisa em casa, você não precisa do que um homem faria geralmente, assim, pra ter a necessidade. Mas entrega isso pra ele, pra você ver se ele não vai querer ficar do seu lado. Mostra pra ele que você quer estar do lado dele e que você confia. Quer ver um homem agir como homem, se coloca numa posição de vulnerabilidade em relação às outras pessoas. Como assim? Sabe aquela imagem romântica, de menina mesmo, mais doce, delicada, tranquila, de menininha, não de criança, mas de menina mulher, vamos dizer assim. Sabe essa imagem de menina mulher não, é um termo muito ruim na verdade. De mulher mais delicada, vamos dizer assim, aquela que usa aqueles vestidos, tô só dando um exemplo, você não precisa usar isso, tá? Mas é só um exemplo. Que usa aqueles vestidos, usa uma manga bufante, uma maquiagem bem leve, usa tranças no cabelo, imagina esse estereótipo. Quando um cara olha pra uma mulher como essa, a primeira coisa que ele pensa é, eu tenho que proteger ela. Ela é preciosa demais pra estar passando por algum apuro. Eu tenho que cuidar dela. Eu tenho que entregar pra ela tudo o que ela precisa pra que ela não se canse, pra ela não sair disso. Pra ela não deixar de ser delicada, de ser tão inocente, que muitas vezes acaba que nem é. Mas entrega pra ele a necessidade de fazer algo por você, pra você ver se ele vai querer ficar do seu lado. É óbvio que vai. Ele tem que ser útil. Senão pra que ele vai estar do seu lado? Não vai ter a menor necessidade. Tecnicamente falando, né? Porque até no meu livro eu explico sobre isso, no livro Prazer e Mulher. Eu sempre falo da necessidade do homem, tanto quanto a necessidade da mulher. E uma coisa que eu vi que foi acontecendo é que a mulher, ela foi tão colocada na cabeça dela de que ela tem que ser melhor sozinha, ela tem que ser empoderada, ela tem que se virar sozinha sem depender nada de homem. Ok, depender é uma coisa, mas abdicar da sua vida é outra completamente diferente. A gente foi tão ensinada que homem não faz diferença que a gente começou a ocupar a posição dele para suprir a necessidade de ter um homem na nossa vida. Então, obviamente, a gente foi deixando eles de lado, foi ocupando as posições dele. No livro eu falo isso com mais propriedade, com mais profundamente, de maneira mais completa, né? Mas lá eu explico que esse comportamento que a gente está tendo, ele não interfere só na nossa imagem, mas interfere também na nossa saúde. Eu não sei se você sabe os problemas da gente aumentar o nível de testosterona no nosso corpo sendo mulher, porque tudo que a gente faz ao longo do dia, ocupando a posição de que um homem poderia estar ocupando, tudo isso eleva o nosso nível de testosterona no nosso corpo. E a testosterona elevada no corpo da mulher é um veneno, que aumenta também os níveis de estresse, que acaba trazendo, não sei se você sabe, mas sabe ovário policístico, sabe cisto no seio, sabe como é que fala? Que deixa desregulada a menstruação, o ciclo menstrual. Tudo isso também é causado por estresse e o nível alto de testosterona no nosso corpo. Então a grande questão é como que a gente reverte tudo isso? Como que eu sei que eu vou poder fazer o que ele faz? Porque hoje é uma questão de necessidade, porque você precisa trabalhar. Não tem como você largar tudo na mão de um homem e deixar que ele resolva tudo. Se ele quiser ir embora, você se lasca, basicamente. Então como que você corre atrás disso sem abrir mão da tua imagem de mulher, da tua posição de mulher e da sua necessidade de ser uma mulher, tanto por você, em sociedade, pelo teu marido, pelo teu namorado, enfim, que seja. A gente precisa entender onde foi perdido tudo isso. A gente precisa entender por que isso foi deixado de lado, que um dos porquês eu já expliquei pra vocês. Basicamente a mulher tá tentando ocupar a posição do homem, que foi tirada até o dela durante muito tempo da história. Só que a gente não precisa disso. O mundo que a gente vive, ele é dual. Polaridade. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mas ele é um mundo condicional. Para que a luz nesse mundo seja necessário, a gente precisa que haja escuridão. Se o mundo fosse, o universo fosse uma grande bola branca, sei lá, vamos supor, a luz ela não seria necessária da forma como a gente conhece hoje, luz e escuridão, né? A esquerda, ela não existiria, o nome esquerda, a posição esquerda, se só existisse a direita. O céu, ele não seria necessário, não existiria se não existisse a terra. Raiva e amor, alegria e tristeza, um é dependente do outro para existir e fazer a sua função da forma como deveria ser. Homem e mulher é a mesma coisa. Se a mulher não fosse necessária, ela não teria sido criada, assim como o homem.
Então, os dois são necessários para que a função deles como seres humanos seja bem feita. Isso, existem vários poréns, é óbvio, não dá para nem para explicar tudo isso aqui para vocês, mas eu quero que vocês entendam que vocês não precisam agir como homens para você ser tão valorizada quanto eles. E principalmente, já que a gente toca no assunto de autoestima, muita mulher que chega até mim para falar de autoestima ainda acredita que você tem que se igualar a algo, assim como a gente fez para tentar ocupar as posições dos homens. Vocês vão entender essa analogia que eu vou fazer agora, que é a mesma coisa de autoestima, você tentar ser alguma coisa que já existe. Pensa no quadro da Mona Lisa, já dei esse exemplo também no TikTok, no Instagram, mas vale sempre a pena a gente relembrar. Pensa no quadro da Mona Lisa, aquele quadro está avaliado em milhões de dólares, não sei nem quanto, mas com certeza milhões de dólares. Se é que tem, enfim, a venda não tá, provavelmente, mas ele está avaliado. Mas provavelmente você já viu, ou já ouviu falar, de alguém que fez uma pintura, às vezes idêntica à da Mona Lisa. Até o traçado do pincel, do jeito de passar a pincelada lá da tinta, idêntico. Só que aquele quadro idêntico, ele nunca vai ter o mesmo preço e o mesmo valor, na verdade não é nem o preço, é o mesmo valor que o quadro da Mona Lisa. Por quê? Por conta de quem pintou, quando pintou, o contexto, a inspiração, o quanto que ele se expressou naquele quadro. O valor daquele quadro da Mona Lisa jamais vai ser equiparado a qualquer outra pintura que seja uma cópia da Mona Lisa. Quando a gente fala de algum padrão estético que às vezes muitas mulheres se sentem mal e falam que não têm autoestima, justamente por não estar dentro desse padrão, seja de corpo, seja de maquiagem, seja de trabalho, imagina um padrão social de alguma coisa que você imagina que você tem que entrar e você não está feliz porque você não faz parte dele. Toda vez que a gente olha para alguma coisa, vamos supor, queria ter a barriga da Bianca Andrade, vamos supor. Acho que todo mundo sabe quem é Boca Rosa, né? Vamos supor, queria ter a barriga da Boca Rosa. Mesmo que eu tenha a barriga da Boca Rosa, parecida, porque igual nunca vai ser, mas mesmo que eu tenha a barriga, o cabelo, o nariz, a boca, qualquer coisa dela, eu vou ser a cópia dela. Eu não vou ser tão valorizada quanto a Bianca, porque eu sou a cópia. A obra original sempre vai ser mais valorizada, sempre vai ter mais valor. Isso significa que essa nossa busca por uma coisa que não existe, que é impossível, se hoje a gente pegasse todas as mulheres, alta, baixa, gorda, magra, preta, branca, botasse todas dentro de um padrão, o nosso sistema biológico, a nossa estrutura óssea mudaria completamente o nosso corpo daqui a uns 2 meses. Então é impossível todo mundo entrar num padrão específico. Não existe padrão. A menos que você queira ser a cópia de alguém e não tem valor nenhum. Aí tem. Mas do contrário, não existe. Uma coisa é você falar, caraca, a Bianca, vamos supor, a Bianca tem a mesma altura que eu, a Bianca tem o mesmo peso que eu, tecnicamente, a gente tem um sistema assim meio parecido, então dá pra eu me inspirar nela para que eu alcance um resultado semelhante. Um resultado semelhante como? Quero um corpo malhado, ponto. Isso é uma coisa, porque você já vê alguém que tem. Agora, você querer ser igual fulana não vai te levar a lugar nenhum. Você vai ser sempre a cópia, você nunca vai ter tanto valor quanto aquela pessoa. Então, onde está a solução? Se veja como a Mona Lisa. Se trate como a Mona Lisa. E entenda que nem todo mundo tem como pagar o preço de uma Mona Lisa. Nem todo mundo vai valorizar uma Mona Lisa. Então, é natural que quando você começar a mudar, as pessoas se afastem de você, assim como outras vão se aproximar. E é assim que funciona. Sempre vai ser dessa forma. E principalmente, uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Essa questão de autoestima, por que ela é tão associada a corpo? Porque ela está muito mais ligada a comprometimento. E para você ter um corpo dos sonhos, bota bastante aspa nesse termo, tá? Para você ter um corpo dos sonhos, você precisa se comprometer muito. Tem um exemplo que eu vi o Joel, acho que é Joel J o nome dele, se eu não me engano, que ele sempre fala, não que ele sempre fala, mas eu já ouvi várias vezes ele falando sobre isso. Pensa que você bota na sua cabeça que você quer fazer dieta. E aí você fala, durante a semana eu não vou comer fast food, vou comer, sei lá, um triozinho só do McDonald's, por exemplo, vou comer ele só no sábado. E você vai, na primeira semana você bate a meta, você fica, caraca, você não emagreceu nada, vamos supor, né? Você não emagreceu nada, mas você fica tipo, cacete, eu consegui, eu não comi um McDonald's essa semana inteira. E aí você passa a primeira semana se sentindo assim,
Dessa vez vai Gabriela Pugliese que me espere, porque dessa vez eu vou conseguir. E aí passou a primeira semana, tudo certo. Aí na segunda semana, da terça-feira, aí você pensa assim, ou só uma batatinha, não vai fazer diferença nenhuma não, né? Pô, uma batatinha só, não vai fazer diferença nenhuma. Aí você come a batata. Aí passa essa semana, você já fica tipo, caraca, peso na consciência. Caraca, eu comi a batata frita, que eu falei que eu não ia comer. Não é nem que eu falei pra outra pessoa, que eu prometi pra mim que eu não ia comer. Aí você fala, não, tá, beleza, vou relevar. Tava mal, tava na TPM, aquela bela desculpinha da TPM que a gente dá. Mas eu confesso que a desculpa da TPM pra mim é aceitável, porque a mulher quando quer alguma coisa da TPM vira um inferno. E eu sou desse jeito. Aí na outra semana, na quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, na outra semana, na terceira semana da sua dieta. Aí tu mete pra dentro um hambúrguer com Coca-Cola. Aí você fica, caraca, não devia ter comido isso aqui. Aí sábado, você tá culpada, só que você tá se sentindo mal. Aí tu vai e come de novo, porque você falou que sábado você podia. Aí você pensa que sua culpa vai ser um pouquinho menor porque você comeu no sábado. Também. Como que você se sente depois de tudo isso? Você falou que você não ia fazer alguma coisa pra você mesma, e aí você foi lá e fez. Como que você se sente com isso? Eu duvido você se sentir a pessoa mais incrível do mundo. Porque você falou, a questão não é seguir a dieta. Pode encaixar isso pra qualquer outra coisa na sua vida. Como, por exemplo, você falou que não ia mais beber, por exemplo. Ia beber só fim de semana. Você não se sente bem quando você promete algo pra você e você não cumpre. E como eu disse, é um looping. O que acontece fora, acontece dentro e acontece ao teu redor. Quando você fala que começa uma dieta, o que mais acontece, geralmente, é que você às vezes não fala pras pessoas. Mas geralmente você faz dieta e você vai treinar. E às vezes você fala, vou treinar a semana inteira. Então é comum de no seu Instagram, por exemplo, você postar, tá pago. Postar a sua marmitinha da dieta. Então as pessoas estão vendo você com um movimento diferente. Pensa na sua meta do início do ano, que você falou que você ia fazer, em janeiro, na virada do ano. Você ia começar em janeiro e aí você começou. Só que aí você parou na metade do caminho. Só que você começou e todo mundo viu que você começou. Sei lá, você abriu uma loja, assim como a história da dieta. Você começou a dieta. Daí no meio de janeiro, ninguém mais ouve falar da sua loja e não tem mais post do Tá Pago. As pessoas notam que você não consegue se comprometer nem com você. E qual é a mensagem que você tá passando para as pessoas? Cara, ela não consegue dar jeito nem nela. Ela não consegue resolver as coisas. Ela não consegue cumprir um compromisso que ela fez para ela mesma. Como é que eu vou confiar nela? Não confia. Então não se trata apenas de você. Ah, eu não devo prestar atenção na opinião das outras pessoas. Então você vai viver isolado, sinto muito te dizer. O tempo todo você está dependendo da aprovação de alguém. Se você quer um namorado, você depende que ele te aprove. Como? Seja no seu jeito de ser. Uma coisa é ele questionar a tua aparência, dizer que, sei lá, você tá gorda, dizer que, sei lá, sua cabeça tem um tamanho estranho. Isso é uma coisa, ele tá te condenando. Aquele termo que eu falei pra vocês que isso é o errado. Mas você depende da aprovação dele, como, por exemplo, você ser uma pessoa que vai agregar alguma coisa na vida dele. Então você depende que ele aprove algo em você, para que vocês estejam juntos. Seu chefe, para você ser contratada, você tem que agregar alguma coisa para ele e ele tem que ir com a tua cara também. Se você depende de cliente, meu amor, aí que você tem que agradar alguém mesmo. Porque senão você não tem cliente. É questão de sobrevivência. Bem-vindo ao mundo real, basicamente. Então, a todo momento a gente precisa de aprovação para alguém. Onde está o grande X da questão, o grande problema? Só um parênteses, se esse vídeo parar de gravar aqui, vai ter parte 2, tá? Porque já tá bem longo, eu tô vendo, mas é tudo isso que eu quero falar aqui pra vocês vão ver no final o contexto geral de tudo isso. Mas onde está o grande problema nessa questão de você tem que se importar com a opinião do outro? É que até onde a opinião do outro importa? Até onde a opinião do outro vai fazer diferença na sua vida? Por exemplo, sempre tocando no ponto de imagem e de autoestima também. Você não se sente bem quando alguém fala do seu corpo, por exemplo. Só que você vive postando foto de biquíni, foto mostrando alguma coisa do seu corpo no Instagram. O problema não é você mostrar. O problema é que, quando você expõe, você automaticamente, por um consciente coletivo, você automaticamente entrega para a pessoa a possibilidade de discernir sobre o assunto, de pensar sobre o que ela está vendo e de expor a opinião dela, seja ela boa ou ruim. As pessoas, você não tem como a gente olhar para as pessoas e sempre, toda a vida, esperar que elas compreendam exatamente o que você está querendo dizer,
Eu sei que com o que eu tô dizendo aqui vai ter gente que vai me taxar de louca, de sei lá o quê. Eu sei disso. E tá tudo bem. Mas eu sei também que as pessoas nem sempre interpretam aquilo como você quer que elas interpretem. Um exemplo que eu vou dar aqui, se essa pessoa que eu vou falar estiver me assistindo, eu não vou falar o nome dela, não vou falar nada que possa chegar até ela. Mas se essa pessoa estiver assistindo e você souber que eu tô falando de você, eu quero que você leve isso bem pro coração que eu vou te falar. Porque você já me falou algumas coisas que eu sei que não são tão agradáveis assim de se passar. Mas o que você tem feito tem levado as pessoas a ter esse comportamento, porque eu tô te observando. Eu tô vendo. Todo mundo que me segue no Instagram, eu tô vendo o que tá fazendo. Tem 2.000 e poucas pessoas lá, se não me engano. Mas sempre que você fala alguma coisa pra mim, geralmente eu vou curiar seu perfil. Já fica aí o spoiler da vida. Essa pessoa, essa mulher, ela colocou uma foto no Instagram dela, nos stories, que ela tava de lingerie. Essa garota, ela é linda em todos os sentidos. Eu conheci ela pessoalmente, ela é uma pessoa super agradável de você ter por perto. Ela é uma mulher de um corpão, aquele corpão malhado, sabe? Barriguinha trincada, a bunda bonitinha. Ela tem um corpo lindo, 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 lindo. Rosto bonito também, cabelo maravilhoso. Ela é toda linda. Só que ela não tem um pingo de autoconfiança, de autoestima, de nada. Ela já me falou isso, não sou eu que tô dizendo, ela me falou. E quando ela postou essa foto, pouco tempo depois, chegou uma mensagem pra ela de um homem pedindo mais fotos. Só que não foi aquele mais fotos do tipo, haha, você tá linda, posta mais. Foi aquele mais fotos que você sabe quando o cara pede foto de uma mulher de lingerie, você sabe o que é. Não preciso, né, dizer o que é um mais um. E aí ela não gostou. E eu entendo, não tô dizendo que tá certo o cara ter pedido aquilo, tá? Eu entendo. Só que ela se sentiu mal com aquilo. Só que aquilo já tinha acontecido antes. Ela falou que já tinha acontecido antes. De pedir de novo. Se é de novo, já aconteceu antes. O que eu quero que vocês levem em consideração? Que nem sempre o que você faz, se você não souber o que você tá fazendo, as pessoas vão interpretar da forma como elas quiserem. Então, o que o cara interpretou ali naquela foto dela é que ela estava disposta a se expor. Foi a interpretação que ele teve. E geralmente, quando você se expõe a esse nível, é isso que as pessoas entendem, que você está disposta a se expor. Assim como, por exemplo, a Anitta. Cara, a Anitta fez uma tatuagem no buraco do negócio ali e botou pro povo ver. O que a gente entende? Que ela está disposta a mostrar qualquer coisa. Se é certo, se é errado, depende da crença de cada um de vocês. Mas a grande questão é, as pessoas interpretam da forma como elas querem quando você não sabe o que você está fazendo. Ela não sabia a interpretação que as pessoas teriam. Ela tinha na cabeça dela aquele pensamento de é meu corpo, minhas regras e eu posso fazer o que eu quiser. E você pode. Realmente você pode. Só que saiba que vai ter consequências. É esse o ponto que as pessoas não estão prestando atenção. É a mesma coisa de você querer fazer um bolo de cenoura com batata. Você não vai ter um bolo de cenoura. Se é que dá pra fazer um bolo de batata também, né? Não sei. Mas o grande ponto é esse. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer qualquer coisa. Só não espere que as pessoas te tratem exatamente da forma como você quer, fazendo totalmente contrário. Se você quer chegar nos Estados Unidos e tá caminhando aqui pro Uruguai, sei lá, você não vai chegar nos Estados Unidos, não tem como. Então, se você quer ser tratada da maneira X, não haja da maneira Y. Não se vista da maneira B, se você quer ser tratada da maneira X. É igual quando me falam de maquiagem, me perguntam de maquiagem. Ah, Nájila, você tá dizendo que maquiagem tem regra, por quê? Porque depende do que você quer. Se você quer só usar maquiagem, tudo certo. Você não vai morrer porque você fez um delineado que eu, como maquiadora, julgo que em você não funciona. Mas, se você quer chegar na imagem X, eu vou te falar, olha, isso daqui vai funcionar. Isso não vai funcionar por isso, por isso, por isso, por isso. Vai passar a imagem tal. Se você quer isso daqui, não faça isso. Se é o que você quer, você tem uma imagem pré-estabelecida. Eu quero ser tratado dessa forma. Eu não vou te dar o caminho contrário. Obviamente, até porque cadê minha credibilidade também? Se você chega num lugar que não é o que você gostaria. Mas todas as pessoas, todas, 100% das pessoas que passaram por mim pedindo a minha ajuda, tiveram o resultado que buscavam. Teve uma, inclusive, que ela foi mexer na parte de trabalho. O marido dela passou a se arrumar mais. Por quê? Porque ele tá vendo que a mulher dele tá sendo mais vista. Ele quer estar à altura. Ele vai mudar. Tudo muda
muda quando você muda. Tudo muda. E uma das coisas que mais me preocupam são mães. Falo isso porque eu também tenho a minha, né? Mãe geralmente abre mão de tudo de si pelo filho. Só que quando você abre mão de tudo, acaba faltando pra ele. Quando você abre mão de tudo pra você, falta pra ele. Porque você não tá completo. É o que eu sempre digo, inclusive no Instagram. Não tem como você entregar algo pra alguém, sendo que você precisa daquela coisa e não sentir falta. É tipo relacionamento. Eu toco muito nesse ponto de relacionamento, justamente porque eu vejo que é uma parte da nossa vida que fica muito vulnerável quando tem alguma coisa errada acontecendo. E se essa parte está acontecendo errada, desequilibra todas as outras. Por isso que eu toco muito nesse assunto, eu estudo muito sobre isso. Não tem como você querer amar alguém sendo que você não se ama. Por quê? Você não tem como entregar pra pessoa alguma coisa que você não tem. Imagina um copinho de água. Ele tá aqui, ó, meio cheio, mas ainda tá faltando. Você tem muito, mas ainda tá faltando. Quando você tira do pouco que você tem, dessa quantidade que você tem, e entrega pra outra pessoa, você espera que essa pessoa termine de encher seu copo ou que pelo menos devolva o que foi tirado. Só que a outra pessoa, se você realmente ama, ela não tem por que te devolver. Você não sabe se ela te ama. Se você ama ela, o problema é seu. Agora, se ela te ama, já é outros 500. E principalmente, se ele também não estiver cheio, vai ficar os dois sempre querendo um do outro e nunca vai ser suficiente. Você só consegue entregar algo pra alguém que esteja em excesso dentro de você, em abundância. Você tem um copo de água que ele tá derramando, tá minando a água o tempo todo nele, não cabe mais dentro do copo. Você vai tirar desse que está sobrando, digamos assim, que não é uma sobra, né? Mas acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Vocês vão pegar o que está transbordando e vai entregar para outra pessoa. Por isso que eu sempre digo, você sempre transborda, você sempre bota para fora o que tem em maior quantidade dentro de você. Se você olha para alguém e só sabe julgar, xingar, atrapalhar a vida daquela pessoa, é exatamente isso que tem abundância dentro de você. É exatamente isso. Agora, se você sempre olha para as pessoas e tenta sempre ver o lado positivo, se você gosta de ver as pessoas, tenta fazer com que as pessoas se sintam bem perto de você, é isso que tem abundância dentro de você. E isso é mutável? Sim, desde que você tenha consciência das mudanças que você está fazendo. Tudo tem solução, só não tem solução a morte. De resto, tudo tem solução. Mas, ainda assim, essa parte da nossa aparência, eu acredito que vocês tenham entendido onde eu quis chegar. Mas ainda assim, tem um pontinho que as pessoas falam, tá, mas aí como é que a gente justifica quando alguém chega lá, seja lá o que for que você imagina, seja num casamento, seja no trabalho, seja o que for, a pessoa chegou lá, onde você quer chegar, por exemplo. E aí essa pessoa chegou seguindo totalmente o contrário do que eu fiz. Ou você tá vendo essa pessoa lá no lar, né? Lá onde você quer chegar. Você tá vendo essa pessoa lá e você tá vendo que essa pessoa não tem nada do que eu tô falando aqui. A pessoa que, tipo assim, Nájila, por exemplo, falou que tem que ser advogada e tem que botar terno e gravata. Ela vive de short e top cropped. Então quer dizer que você tá errada, Nájila. Acabou sua teoria todinha agora que você falou. Será mesmo? Imagina o seguinte. Você tá num restaurante e aí tem um prato que você viu que 1000 pessoas consumiram aquele prato. Das 1000 pessoas que comeram aquele prato, 999 pessoas comeram, morreram. Ou seja, uma sobreviveu. Uma das 1000 pessoas que comeram aquilo dali, uma sobreviveu. Eu acho que você não vai querer correr o risco de ser a pessoa de número 1000 a morrer comendo aquele prato. É lógico, se você comer, você vai querer ser a segunda pessoa que comeu e não morreu. Mas você vai arriscar se 1000 pessoas comeram e morreram. 999 morreram. Você vai querer arriscar? A sua vida? Você não vai querer arriscar. Só que quando a gente fala de imagem, quando a gente fala de aparência, as pessoas sempre focam na exceção. Como se todas as outras pessoas que estivessem trabalhando para chegar onde aquela outra pessoa chegou, que não tem nada a ver com aquele padrão que a gente está falando aqui, quando vê aquela pessoa que chegou, descredibiliza todas as outras pessoas que estão tentando chegar aqui e que chegaram seguindo isso que eu tô falando, seguindo esse padrão que a gente costuma ver visual. Um exemplo disso, não sei se vocês sabem quem é, mas talvez já tenham visto falar. O nome dele é Thiago Nigro, ele é o primo rico, fala de finanças na internet, enfim. Quando ele começou,
ele tinha uma postura mais só, não era tipo um terno gravado, não sei o quê. Quando a gente pensa no mercado financeiro, a gente pensa em alguém mais, né, mais, não sei nem o nome da palavra, mas não é social exatamente, mas alguém mais ajeitado. Quando o Thiago começou, quando o Primo começou, ele usava esse visual do mais ajeitado. Hoje, se você olha pra ele, é um tiozão que tá meio acima do peso, que vive de moletom e é barbudão. Você não olha pra ele e pensa que é um cara milionário. Mas ele passou pelo processo. Ele é uma das pessoas que deu certo. E ele é uma das pessoas que hoje, pelo nome que construiu, o nome Thiago Nigro, Primo Rico, chega primeiro, hoje, que é a imagem dele. Mas antigamente, o que chegava primeiro era a imagem. Hoje ele construiu uma imagem baseada em resultado que contribui para que hoje ele possa usar a imagem que ele quiser. Quase todos, né? Porque tem imagem que pode te prejudicar. Mas no básico, no mais, na situação, primeiro, para que você chegue numa posição em que tanto faz o que você está vestindo, por exemplo, você já tem que ter um belo histórico de resultado para chegar lá. Seja qual for esse resultado. Isso na parte de trabalho, né? Falando na parte de trabalho. Mas quando se trata de comportamento visual, né, para relacionamento, já é outra forma. Mas a grande questão da analogia que eu fiz do prato, que 1000 pessoas comeram, 999 morreram e uma pessoa sobreviveu, é basicamente isso. Tem 1000 pessoas tentando chegar onde o Thiago Nigro chegou. Ele foi a pessoa de número... a única pessoa dos 1000 que chegou e ficou fora do padrão, e todo mundo quer se basear na exceção. Como se todo mundo fosse ter o mesmo resultado que a exceção. É a mesma coisa da exceção que sobreviveu. Você vai fazer exatamente o que aquela pessoa fez, da forma como ela fez hoje, que ela está hoje para chegar lá? Não, até o Thiago teve que se submeter a um início. Quem é o alecrim dourado que não vai ter que passar por esse processo? E principalmente, se tem como você acelerar pelo teu visual, por que você vai fazer isso? Eu julgo como muito inteligente uma pessoa que usa a imagem como estratégia para chegar onde quer. Agora depende de onde você quer chegar. No meu livro, inclusive, eu falo, a beleza de uma mulher, ela abre muitas portas. Mas o que determina se você vai chegar lá é o que você tem por dentro. Nosso cérebro processa informação muito rápido, vocês já aprenderam aqui. E a primeira informação que ele vai processar é da nossa imagem. Só que depois que você entende a imagem, você quer ver a coerência. E a coerência vem do que você fala, do que você faz. Se o cérebro da pessoa não consegue ver coerência no que ela tá vendo e no que ela tá ouvindo, no que ela tá vendo a pessoa fazer, ela te descredibiliza totalmente. É como se eu falasse pra você, gente, eu aparecesse aqui de shortinho jeans, abertinho que nem tá na moda no TikTok, shortinho jeans, aberto, aqui na frente, top de sutiã de biquíni na parte de cima, chegasse aqui e falasse, vou pregar a palavra do Senhor aqui pra você. Você vai ficar tipo, hã? O que tem a ver? Como assim? Primeiro, o motivo pelo qual você veio aqui não tem nada a ver com nenhuma das mensagens que eu ia passar. Segundo, meu visual não condiz com nada do que eu ia te falar. Terceiro, você não está interessado no que eu disse que eu ia fazer aqui. Você está interessado pelo que te trouxe aqui. Agora, se eu começo a falar de um assunto nada a ver, você vai fechar esse vídeo e pronto. Então tem que existir uma coerência no teu visual, no teu comportamento e na tua mente. O que você está pensando a seu respeito? Como que você se vê? Condiz com a mensagem que você quer passar para as pessoas? Porque eu, por exemplo, durante muito tempo eu me via como uma excelente maquiadora. Eu falava, caraca, eu sou muito boa no que eu faço. Só que as pessoas olhavam pra minha cara e pensavam que eu fazia maquiagem artística de carro alegórico, sei lá. Tinha nada a ver. Aí eu entendi. Então eu tenho que mudar a minha imagem. Um exemplo disso é uma moça que eu vi, que ela trabalha com imagem pessoal também. Eu esqueci, é Thalita alguma coisa, não me lembro do sobrenome dela. E ela falou que ela foi fazer um anúncio, pra quem trabalha com internet, sabe que volta e meia a gente grava vídeos e paga pra que esses vídeos cheguem a mais pessoas. E ela foi gravar um anúncio, esse tipo de vídeo. E aí ela gravou com um cabelo de Babyliss, ela é loira, branquinha do olho azul, cabelo de Babyliss, uma roupinha mais romântica, uma maquiagem mais leve. E nesse vídeo, os comentários que tiveram naquele vídeo, basicamente foi das pessoas criticando até o tamanho da mão dela, o tamanho da cabeça dela, tudo as pessoas botaram defeito. Mas agora, quando ela gravou o mesmo vídeo, com o mesmo assunto, o mesmo texto, levando para o mesmo local,
só que com uma roupa completamente diferente, um blazer, um cabelo mais ajeitado, mais reto, uma maquiagem um pouco mais marcada nos locais certos, as pessoas não tiveram coragem de comentar o que elas tinham comentado no vídeo passado. E as pessoas fizeram o que ela pediu pra fazer no vídeo, que era ir pra próxima página. Então a nossa imagem, ela comunica antes de você abrir a boca. Então faz muito sentido você querer fazer uma coisa diferente. E outra coisa, só pra gente finalizar essa parte aqui de concretizar a importância da nossa imagem, talvez para o trabalho tenha ficado muito claro. Mas quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de lidar com homens, talvez isso não tenha ficado tão claro assim pra você. Que é o seguinte, foi feita uma pesquisa, eu vou procurar essa pesquisa e vou deixar o link dela aqui. Se não tiver, dá um Google que talvez você ache, talvez eu não tenha achado se não tiver aqui abaixo desse vídeo. Que é o seguinte, foi feita uma pesquisa numa universidade, se eu não me engano, foi a Universidade de Oxford. Não tenho certeza, tá? Eu vou corrigir, se estiver errado, eu vou corrigir aqui pra vocês. Mas o estudo dizia o seguinte, colocaram alguns homens de frente para 2 tipos de mulheres para ver como que o cérebro dele reagiria. E o primeiro grupo de homens a serem estudados, enfim, com o primeiro tipo de mulher que apareceu, foi aquele tipo que eu acho que eu e você já estamos careca de ver no Instagram. Que é aquele tipo do vestidinho colado, tubinho, mostrando metade da bunda, com um decote enorme aqui na frente, ou seja, aquela roupa bem ousada, bem... Hoje em dia chamam de empoderada, né? Mas defina empoderamento. Mas de qualquer forma, esse tipo de roupa botaram ali na frente do homem para mapear o que acontecia no cérebro dele. Resultado, em quase todos os homens que estavam olhando para aquele tipo de mulher, a parte do cérebro responsável pela emoção não foi ativada. Não foi estimulada. O que ele viu não gerou um estímulo na parte do cérebro dele responsável pelas emoções. Que pra quem não entende, eu não sou uma pessoa especialista nesse assunto, tá? Inclusive, se tiver alguém aqui que é especialista nisso e queira corrigir a minha fala, fique à vontade. Mas, a parte do nosso cérebro responsável pela emoção, basicamente, é o lado do cérebro que vai te dizer que você tem que se aproximar dessa pessoa, que aquela pessoa te despertou algum tipo de desejo a mais do que simplesmente você gostou do que você viu, basicamente. O lado do cérebro que foi despertado quando ele estava de frente para esse tipo de mulher foi o lado que estimula a ação, o lado que estimula ele fazer alguma coisa. É como se ele estivesse vendo um produto e ele sentisse a necessidade de usar, que é basicamente o que acontece. Então, o que as pessoas entenderam, interpretaram com aquele teste, foi basicamente o seguinte, quando o homem está de frente para um tipo de mulher como esse, ele enxerga ela como um produto, porque a parte que foi ativada no cérebro dele foi a parte de ação. Então, ele tem que fazer alguma coisa muito antes de sentir alguma coisa. Ele quer fazer para depois sentir, e não o contrário. Então, neste caso, fica meio que explicado qual que é a diferença de uma mulher que aparece com um vestido longo, por exemplo, só um exemplo, tá? Não quer dizer que você tem que fazer isso. De uma mulher que aparece com um vestido longo e uma mulher que aparece mostrando totalmente o corpo pro cara. O cara já tá tendo o que ele quer. Ele não tem por que querer você além do que você já tá mostrando que tem pra oferecer. Lembra que eu disse? A gente oferece para as pessoas o que mais tem dentro da gente? Se o que mais tem dentro de você é exatamente o que você pode oferecer de prazer para esse homem, ele vai usar e depois vai embora. Simples assim. Já quando eles estiveram de frente para mulheres que estavam mais cobertas, tipo, sei lá, vou dar um exemplo. Saia lápis, saia que é justinha aqui na cintura, mas é mais abertinha embaixo. Assim, saia do tamanho midi e uma camisa tipo essa daqui que eu tô usando. Para os homens que tinham interesse em ter algo mais sério, o lado que foi estimulado foi o lado emocional. Mais estimulado, né, no caso. Foi o lado emocional. O responsável por querer você a longo prazo. Vamos botar assim, fica mais fácil a gente entender. Só que nem todos foram estimulados, porque nem todas aquelas mulheres eram exatamente o tipo de mulher que aquele tal homem queria. Nem todos foram estimulados. Mas a maioria foi estimulado o lado de agir quando foi uma mulher se vestindo de maneira vulgar. Então, qual é a mensagem que você quer passar? Você que está em busca de um relacionamento, ou você que tem um namorado, mas quer que ele te veja como é a preciosidade da minha vida, qual é a mensagem que você está passando para ele? É de alguém que precisa dele? É de alguém que quer que tenha ele pela vida inteira ou quer ele só por uma noite? Porque pela mesma razão que ele veio, ele pode ir embora. Se o negócio é só para usar, pela mesma razão que ele veio, ele vai. Então, tudo isso que eu falo da questão da imagem, para vocês entenderem como reflete em absolutamente tudo da nossa vida. E amanhã, na nossa aula de amanhã, na nossa aula 2, eu vou contar pra vocês sobre alguns dos artifícios visuais que a gente pode usar tanto para relacionamento quanto para trabalho, que passam uma imagem que a gente gostaria, por exemplo, de mais respeito, de mais autoridade, de mais seriedade. Eu vou explicar como que isso funciona,
com base em 3 coisas específicas, tá? Base em visagismo, colorimetria e temperamento. Essas são as 3 pontas principais que você precisa entender para melhorar sua autoestima, autoconfiança, autoimagem e principalmente para você fazer a sua automaquiagem, que eu tenho certeza que você chegou aqui por isso também. E só um parêntese, que eu acho que eu não falei isso no início do vídeo, é que aqui eu não vou fazer maquiagem. Eu já expliquei pra vocês várias vezes que tutorial de maquiagem basicamente é para te mostrar uma tendência. Por quê? O seu rosto não é igual ao meu. Eu posso fazer aqui um delineado capado, duplo, triplo, com batom, não sei o que não vai funcionar em você, muito provavelmente, porque o seu rosto é diferente do meu. Então, eu não vou ficar aqui enchendo linguiça pra vocês só porque eu sei que o que chama atenção é tutorial. Vale mais a pena você entender o que o seu rosto precisa e aí você fazer o que é necessário. Tutorial tem a rodo na internet. Em todo canto tem tutorial. Agora, a pessoa te explicando o que, por que e como que aquilo dali funciona no seu rosto, daí não tem. Sabe quando você faz uma maquiagem que tá igual a da moça da foto, só que em você não ficou bom? Você não sabe por quê? É exatamente esses porquês que eu tô te explicando aqui. Não adianta eu te falar pra fazer o delineado tal, sendo que pra você pode não funcionar. Até porque eu não sei como é o rosto de você que tá me assistindo. Então seria muita irresponsabilidade da minha parte, do tanto que eu falo, gente, não faz a maquiagem Ctrl+C, Ctrl+V, que é você ver fulano fazendo nele e você querer replicar em você, que não vai funcionar. Aqui eu tô te mostrando o que e por quê. Como que você vai usar, por que você vai usar. Inclusive isso vai estar na aula de amanhã, tá? Na aula 3, eu vou contar pra você como que você vai fazer. Amanhã eu vou contar o que e o como eu vou contar na aula 3. Que você vai conseguir adaptar todas essas coisas que eu falei, os artifícios visuais que eu vou falar amanhã pra vocês, como que você vai colocar isso na tua imagem pessoal, pra você passar a mensagem que você gostaria. E na aula 4, que vai ser a aula ao vivo, eu vou contar todos os pontos escondidos em cada um dos 3 vídeos que eu tô passando aqui pra vocês. Quais são os pontos escondidos nesses vídeos que levaram vocês a tomar determinadas decisões, seja de continuar assistindo, seja de não assistir mais. E também eu não escondo mais pra ninguém, não tem por que eu não contar isso aqui pra vocês. Vocês sabem que geralmente meus cursos, consultoria, já tá tudo aberto. Tudo você pode entrar hoje se você quiser. Mas eu sei que pra algumas de vocês pode não conseguir pagar, ou pode ser uma condição, pode estar difícil pra você entrar agora. Então eu resolvi, no final desse evento, no dia 3, que é a nossa última aula gravada, eu vou abrir pra vocês uma condição na qual vocês vão levar quase R$3.000 de conhecimento por menos da metade do preço, basicamente. E também vocês vão levar algumas coisas de graça, enfim, que eu não posso dar muito spoiler, mas tudo isso vai acontecer na aula 3. Na aula 3 eu vou explicar como você vai ter acesso a tudo isso, mas ainda assim não exclui a aula 1, a aula 2, a aula 3 e a aula 4. Para vocês terem ideia da magnitude da aula 4, essas 3 aulas vão ficar disponíveis até o final da semana. Mas a aula 4 não. A aula 4, quando acabar aquela aula, ela já vai direto para a área de membros das minhas alunas, porque é uma aula muito específica e muito explicativa. Então, se eu fosse você, eu participava das 4 aulas, tá? Não pulava nenhuma. E você pode assistir o replay dela durante a semana, mas os demais só durante o evento, tá bom? Deixa eu só conferir aqui minha colinha, gente, pra ver se eu não esqueci de alguma coisa pra vocês. Não, era só isso mesmo que eu tinha pra passar pra vocês. Só isso, né? Mais de 1 hora de aula. Só isso que eu tinha pra passar pra vocês. E outra, só pra fechar aqui essa aula, pra eu já me despedir de vocês, é o seguinte. Quando a gente fala de imagem, ela não é pra te prender, ela não é pra te machucar, ela não é pra te fazer mal. Ela é pra te ajudar, ela é pra te dar liberdade de você saber exatamente o que você tá fazendo e saber qual vai ser a reação das pessoas. Você não... Acredito que muitos de vocês não têm noção de até onde vocês podem chegar com a imagem certa, comunicando exatamente o necessário pra chegar no teu objetivo. E aqui, só nessas aulas gratuitas, eu tenho certeza que já vai ajudar muita gente. Então eu não quero que você se sinta presa, que você se sinta pressionada a fazer algo que você não quer. Isso aqui não veio pra te prender, veio pra te libertar. E é esse o meu trabalho aqui com você, libertar dezenas e centenas e milhares, se Deus quiser, de mulheres. Então essa foi a nossa aula de hoje, explicando pra vocês a importância da nossa imagem pessoal. E eu espero vocês na aula de amanhã. Um beijo e até amanhã!